sejam bem-vindos a mais um momento de conversa, de bate-papo sobre assuntos que podem importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial. Eu estou ansiosa por esse bate-papo já há alguns dias e vai ser sobre inteligência artificial e saúde. E para isso, né, para que a gente possa ter essa conversa, eu estou aqui com uma amiga muito especial. A minha convidada de hoje é Ana Carolina Mello. A Ana Carolina é advogada, sócia fundadora da PDM Law, uma assessoria jurídica especializada em direito e tecnologia, e é uma pesquisadora na área de inteligência artificial. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Poliana, Poli, né? Estou muito feliz de estar aqui também, estava muito ansiosa para ter essa conversa, porque a gente já troca as nossas ideias, né? Já faz um tempo a respeito, então vai ser muito legal esse bate-papo. Então, eu vou contar, né, para quem nos assiste, de onde surgiu essa ideia da gente fazer essa conversa. Na verdade, essa conversa começou, né, no Instagram, onde eu postei o trecho de uma entrevista, né, do Yuval Harari, onde ele fala sobre a inteligência artificial, ele chega a falar alguma coisa relacionada à saúde, mas quem conhece ele, né, quem já viu outras entrevistas dele sobre o tema, já notou que ele é bastante receoso e preocupado, né, com essa questão da inteligência artificial, principalmente no que se refere a processos de tomada de decisão. E aí eu repostei esse vídeo e a Carol comentou algumas coisas que eu achei interessantes. E a gente começou uma conversa animada lá. Eu falei, não, essa conversa ela não pode ficar num chat privado, né? Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E eu tenho certeza absoluta, né, que muitas pessoas, além de mim, ao mesmo tempo que ficam fascinadas por essas possibilidades que a inteligência artificial nos traz, também, né, traz uma série de receios. O que ela pode trazer para a nossa vida, e mesmo em termos de saúde, mesmo com coisas não diretamente relacionadas à saúde. Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje. A inteligência artificial está aí, é uma realidade posta, a gente não pode fugir dela, né? A gente vai ter que aprender a conviver com ela em vários aspectos da sociedade. Então, a nossa única alternativa é se informar sobre, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, Carol, para a gente começar essa conversa, o que é isso que a gente chama de inteligência artificial? Né? Como eu reconheço que eu estou diante de algo que eu posso chamar de inteligência artificial? Bom, o mais interessante disso, na verdade, é contar que a inteligência artificial parece ser algo novo na nossa vida, mas, na verdade, a inteligência artificial não é algo novo. As primeiras discussões sobre inteligência artificial começam lá nos anos 50 do século passado, com o Alan Turing. Eu não sei quem assistiu ou quem lembra do Jogo da Imitação. Quem não assistiu, é um filme, assim, vale muito a pena, né? E aí, a história do jogo da imitação era justamente isso. O Alan Turing, lá em 1950, ele propõe a seguinte questão: as máquinas podem pensar? E aí, ele estabeleceu um teste que chamava o teste de Turing. E o teste de Turing, não sei se você já ouviu falar, ele é um teste que tem uma pessoa de um lado, se comunicando do outro lado com uma pessoa e com uma máquina, né? E aí, se ele não consegue, por isso o jogo da imitação, se ele não consegue distinguir quem é a pessoa e quem é a máquina, então a máquina conseguiu, vamos dizer assim, imitar um humano e, portanto, hoje ela consegue passar no teste. Os especialistas, né, na área computacional dizem que até hoje nenhum computador, nenhum sistema conseguiu passar no teste de Turing. Estou falando os especialistas porque nós estamos falando de pessoas da área computacional, né? E aí são pessoas mais técnicas a respeito do tema. Então, mas aqui nós estamos cada vez mais perto disso. Então, assim, a inteligência artificial ela passa por um período de inverno, né? Onde diminuíram-se as pesquisas. Os computadores eles não tinham tanto poderio para processar dado. Então, quando a gente consegue ter computadores, né? A gente que viveu os anos 80, 90, o surgimento dos computadores, internet, a gente sabe a diferença daquela época para hoje em questões de processamento, né, como usuários, inclusive. E aí o que acontece é isso.
a gente chega nesse século com computadores mais potentes, capazes de processar mais informações, e aí a gente tem a inteligência artificial como a gente conhece hoje, que é o quê? Ela é capaz de processar, simular capacidades humanas, entendeu? Então, como percepção, raciocínio, resolução de problema, compreensão de linguagem, né, como a gente vê ChatGPT, por exemplo, tomada de decisão. E aí a gente tem, nos últimos anos, desde o ChatGPT, a questão da IA generativa. Então, existe uma diferença entre inteligência artificial e inteligência artificial generativa que é importante classificar. Então, assim, a inteligência artificial tradicional, ela vai tomar decisões, ela vai analisar dados, mas ela não vai criar algo novo. Né? A inteligência artificial generativa, ela é capaz de pegar aquilo que foi criado, ela foi treinada, ela foi alimentada, e ela é capaz de gerar algo novo. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele é capaz de, ele é um sistema de processamento de linguagem, né? Que é alimentado com muitos dados, e ele é capaz de imitar a forma de uma pessoa escrever. Então, assim, escreva um texto do jeito que Agatha Christie escreveria, por exemplo. Né? Então, ele é capaz de criar em cima daqueles dados em que ele foi alimentado. E de uns anos para cá, né, então desde o ChatGPT, hoje a gente tem ferramentas de processamento de imagem e de linguagem que são capazes de criar. Então, nós temos aí Midjourney, agora nós temos no nosso próprio WhatsApp, né, a ferramenta da Meta, não sei se você já tentou, já arriscou alguma coisa por ali, são ferramentas de criação. Eu ainda não tentei arriscar, mas eu vi lá que tem. Eu arrisquei, não fui tão bem sucedida, não, assim, ela ainda tem uma dificuldade no processamento de alguns detalhes. Mas é interessante que isso hoje chega, o que antes era restrito a alguns especialistas, hoje chega ao público final. Então, assim, nós tivemos nos últimos anos acesso a uma ferramenta que antes era restrita a pessoas extremamente técnicas, né, capacitadas, porque a quantidade de processamento de dados, não era possível disponibilizar isso para todo mundo. E aí vem, nos últimos 2 anos, agora em novembro, o ChatGPT faz aniversário de 2 anos, né? E o nosso mundo mudou de lá para cá, então, assim, muitas coisas estão diferentes. Aí você me perguntou, como é que a gente sabe quando a gente está diante da inteligência artificial? Motores de busca que vão trazer resultados personalizados. Então, por exemplo, a sua Netflix sabe que tipo de filme você gosta, vai te oferecer outros filmes parecidos. O seu Spotify vai trazer, geralmente, as músicas que os seus filhos colocam lá, porque, né, tem que ver aquilo que você gosta, porque a gente não tem muita, né, gerência sobre o nosso próprio Spotify no carro, mas... então, assim, análise de crédito, quando o banco escreve para você e fala assim, parece que tem uma compra que está diferente do teu histórico de consumo. Então, ele é capaz de analisar um histórico grande de consumo e falar, isso aqui está diferente do que a Poliana normalmente compra. Então, você consegue analisar fraudes com mais facilidades, né? E hoje, obviamente, criação de imagem e texto, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Então, aí você sabe que você está diante de uma ferramenta de inteligência artificial. Interessante, vai muito além daquilo que a gente imagina, na verdade, né? E já existe há muito mais tempo do que muitos de nós pensávamos, né? Então, acho que conhecer essa história é importante. Não tem como negar que toda a sociedade foi impactada, né? Todas as áreas da sociedade, elas foram impactadas de alguma forma aí com a inteligência artificial. Existe alguma área que você acha que foi mais impactada, tanto do ponto de vista positivo quanto do negativo, pela inteligência artificial? Eu acho que sim, hoje está realmente em todas as áreas é possível pensar em exemplos positivos e negativos. Agora, hoje eu acho que, mais recentemente, para a gente trazer, a questão da economia criativa. Então, as profissões dentro da economia criativa, eu acho que têm sido as mais afetadas diretamente pela inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, e a gente pode ver isso, por exemplo, greve dos sindicatos dos roteiristas, greve dos sindicatos dos atores americanos. Uma das principais requisições deles foi com relação a uso de material através de inteligência artificial sem remunerar. Então, você pega um roteiro que um roteirista trabalhou e o retrabalho dele é feito por uma inteligência artificial, ele não recebe remuneração por aquilo. Os atores
tendo seus rostos usados com deepfake sem receber remuneração por isso. E tem se criado todo um mercado, né, de testamentos. A gente já tem alguns divulgados aí, então, recentemente Madonna, mais antigamente Robin Williams, Robert Downey Jr. foi o mais recente agora, da proibição de uso da imagem deles após a morte deles, de qualquer maneira que eles não tenham aprovado, ou de maneira nenhuma. Por quê? Porque hoje você é capaz de pegar o rosto de uma pessoa e colocar na boca dela coisas que ela não falaria, coisas que ela não faria, né? Então, eu acho que hoje, na economia criativa, eu acho que mais urgentemente, mais recentemente, tem sido isso. O risco de desinformação, de modo geral, por causa do uso de deepfakes, né? Então, assim, existe uma série de usos positivos, principalmente dentro da medicina, diagnósticos mais rápidos, mais precisos, né? Mas você ainda tem algumas questões que precisam ser discutidas e delimitadas, né? Por isso que hoje a gente está correndo atrás, em termos de legislação, para delimitar o que se pode utilizar do que não se pode utilizar. Nós estamos vivendo a história nesse momento. Você falou do uso da imagem, eu lembrei do comercial com a Elis Regina, né? Teve um comercial recentemente, muito bonito até, assim, emocionante, inclusive, mas que gerou toda uma discussão a respeito do uso da imagem dela, né? Pela sociedade, né? Não sei se isso gerou discussão entre familiares, mas na sociedade eu lembro que gerou muita discussão, foi para a mídia e tudo mais, né? Então, acho que teve debate legal também a respeito se os herdeiros tinham direito de usar, porque teve a aprovação dos herdeiros dela, né? Mas se os herdeiros teriam direito de usar essa imagem como foi usada. Algumas pessoas discutiram se ela teria participado de um comercial daquela natureza, porque a pessoa não está ali para manifestar a vontade dela. Isso é uma questão muito importante, por isso muitas pessoas públicas têm determinado em testamento que se pode fazer ou não com a própria imagem, porque hoje não tem mais limite, né? Então acho que todos nós que temos imagens divulgadas, né, e hoje todo mundo tem, né, de alguma forma, em nós alguma estamos aqui criando, mídia, né? Exatamente, né? Acho que todos nós temos esse risco, né? Então, enfim, coisas aí a se pensar. Mas ainda sem a gente falar especificamente da área da saúde, tá? Mas falando da sociedade de uma forma geral, o que você enxerga como principais benefícios que a inteligência artificial trouxe para a gente, para a nossa vida hoje? Eu acho que a automatização de tarefas repetitivas, né, que você precisa perder um tempo fazendo aquilo, deixando mais tempo e energia para a gente se concentrar em questões mais estratégicas. Então, desde transcrição, por exemplo, de reuniões. Hoje você entra numa reunião, não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso. Antes a gente se dividia entre prestar atenção na reunião e, ao mesmo tempo, transcrever, fazer anotações, né, sobre o que foi falado aí. Hoje você tem ferramentas que fazem isso de maneira automática, e aí no final da reunião você recebe a transcrição completa, ou seja, dali você pode retirar as informações que você precisa e consegue focar na reunião em si, né? Algumas pessoas usam de maneira muito interessante ferramentas como o ChatGPT para treinar, então, questões que seriam solitárias, como estudar para um concurso. Você coloca o ChatGPT para te fazer perguntas que a banca te faria para você treinar aquilo que antigamente você nem cogitava, né? Eu acho isso genial, é uma forma super interessante de questionar. Então, você subir um material que você fez e colocar a ferramenta para questionar, para ver se aquilo é o melhor que você poderia fazer, ou se ele sugere melhorias para aquele texto, né? Outras coisas que você poderia fazer. Ele também é muito bom em fazer análise de uma quantidade muito grande de dados para a gente que trabalha com processo, principalmente, né? Hoje, na área jurídica, você tem ferramentas muito boas em conseguir analisar uma quantidade muito grande de dados que a gente levaria muito tempo, e nós conseguimos focar, então, em questões mais estratégicas. Então, é menos problemático pensar em o ChatGPT vai tirar o seu emprego e pensar, não, ele é uma ferramenta poderosa de apoio no meu trabalho, no trabalho de muitas profissões hoje em dia.
tem aquilo que não substitui o humano, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho disso depois. Tem até aquela história do eu quero que eles façam, como é que eu quero que ele lave a minha louça e a minha roupa para eu poder ler poemas e fazer não o contrário, né? Para eu poder criar poemas. Então, assim, eu quero que ele fique com a parte chata para eu poder fazer a parte criativa, divertida. Pois é, eu também queria. Não é? Mas, enfim, assim, a gente tem visto bastante questões da inteligência artificial aí nas manchetes de jornal pelo mau uso, né? Assim, aí eu queria deixar claro que o problema não é a inteligência artificial, né? O problema é quem a usa, né? O uso que algumas pessoas fazem dela. Isso não é culpa da tecnologia na maioria das vezes. Você já falou um pouquinho disso, mas assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os riscos que você observa nesse uso inadequado da inteligência artificial. Uhum. Bom, eu acho que assim, como você falou, toda tecnologia traz os seus riscos e os benefícios, elas podem ser usadas, né? A gente pode falar em energia nuclear, pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal, e aí depende de como aquilo é empregado, né? Do ponto de vista da inteligência artificial, uma questão que a gente trouxe são os deepfakes, né? O risco de fraudes, o risco de golpes, o risco de uso inadequado é uma questão muito grande. Também em termos de inteligência artificial, hoje a vigilância é excessiva, né? Coisas que antes eram, por exemplo, filmes como Minority Report, que a pessoa já via com antecedência alguém que podia cometer crimes. Isso já é uma realidade, né, de ferramentas preditivas que podem agir de maneira enviesada também. Então, ela não necessariamente é infalível e ela reproduz desigualdades que vêm da própria sociedade, porque ela é alimentada com né, dados da sociedade, por isso ela pode agir de maneira enviesada. Então, assim, ela reproduz o aprendizado que ela tem. Então, ela pode ampliar essas desigualdades através desse uso. Então, assim, excesso de vigilância, privacidade e a questão dos deepfakes, eu acho que são 3 dos pontos que eu acho bem importantes em termos negativos. E as deepfakes têm um alto potencial de interferir na saúde das pessoas também, né? Das pessoas acometidas, né, ou que acreditam, né, nessas deepfakes, enfim, a gente vê muito isso. Exato. Tem até um aspecto psicológico, e daí não cabe a mim falar, mas assim, eu fico pensando a respeito disso, porque o cérebro humano, a partir do momento que você vê uma pessoa numa determinada situação, com o rosto dela ali, o quanto que a gente é capaz de entender que aquilo ali não é verdadeiro, o quanto que a gente processa isso como, né, que a gente consegue desver, que a gente fala, né, aquilo, e entender aquilo como algo que, né, agora durante a campanha política se usou muito de fake, com pessoas públicas, né, se usa muito, mulheres especialmente, de maneira extremamente assim, desabonadora, né, para a gente não usar outra palavra. Então, isso é algo muito sério, né, do quanto as pessoas realmente conseguem entender isso como sendo algo não verdadeiro, né, uma desinformação. Então, é muito sério. Então, a gente precisa conversar a respeito disso e delimitar também, na medida que for possível. A gente teve recentemente, né, notícias de imagem das adolescentes no Rio de Janeiro que foram manipuladas, o quanto isso gera de sofrimento emocional, né, para as vítimas dessas deepfakes. Então, acho que são coisas importantes, né? Isso não é diretamente relacionado à saúde, mas afeta, né? Sim, e nós não estamos falando de profissionais que fizeram, foram adolescentes que fizeram isso, ou seja, é acessível a qualquer um que queira fazer o uso errado dessa ferramenta, né? Isso é acessível, o que se torna ainda mais sério, né? Pois é, e assim, as crianças e adolescentes de hoje, eles já nasceram, né, eles já têm uma literacia digital muito maior que a nossa, né? Que não nasceu já na vigência de toda essa tecnologia. Então, eles fazem uso muito mais fácil, muitas vezes, do que a gente. Para eles é muito natural, né? Eles já estão crescendo nisso, a cultura deles já tem isso de base. E aí entra a parte ética de conversar com eles sobre o que você deve, o que você não deve fazer com a tecnologia por causa do grau de exposição, aliás, que sempre, né, não é uma conversa nova, mas é uma conversa sobre respeito ao outro,
ao corpo do outro, ao que você não gostaria que fosse feito com você também, enfim. Toda essa questão se amplia com a tecnologia, porque obviamente se espalha muito mais fácil uma imagem dessa a partir do momento que está na rede, você perdeu completamente o controle sobre aquela informação, né? Então é muito importante esta conversa, se tornou ainda mais importante do que sempre foi. A educação digital dos nossos filhos, né? Assim, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas agora eu queria entrar especificamente na área da saúde, tá? Assim, não menosprezando, né, o impacto que o bom ou mau uso nas outras áreas tem sobre a saúde também, mas a gente tem a inteligência artificial dentro, né, da saúde, dos cuidados de saúde. Onde você observa que a inteligência artificial tem a contribuir na área da saúde? Olha, tem muita contribuição em muitas áreas diferentes. Eu acho que a gente pode citar algumas, como, por exemplo, diagnóstico precoce, precisão no diagnóstico, porque ele consegue ver padrões que a olho nu ou o ser humano não consegue, né, o profissional capacitado, porque às vezes é muito antes de um momento em que se esperaria encontrar aquela informação, numa tomografia, numa ressonância, né? Então, esses algoritmos de aprendizado profundo, eles conseguem identificar esses padrões que podem passar despercebidos aos olhos humanos. Então, assim, consegue detectar lesão em estágio muito inicial, que é extremamente positivo, né? Pesquisa científica, hoje você consegue aquilo que nós falamos sobre processamento de dados cada vez mais rápido, então você consegue ter esse auxílio da inteligência artificial para te ajudar a ler aqueles dados. Quem trabalha com pesquisa científica, para quem escreve artigo, hoje eu acho fantástico, né? As plataformas, as ferramentas, que a gente consegue ter acesso ao artigo e consegue ter acesso à informação cada vez mais rápido, né? Uma que eu gosto muito é a questão de otimização de recursos em hospitais, ou seja, otimização de alocação de pessoas, de equipamento, de leito hospitalar, diminuição de filas. Eu, como usuária, né, eu acho muito bem-vindas, eu acho que os profissionais também, é bom para todo mundo. Uma interessante, que eu acho fantástico, que tem de mais moderno, são as cirurgias guiadas, né? E aí eu sei de um sistema que chama Da Vinci, mas eu nunca vi, mas assim, são sistemas para aprimorar a precisão do movimento e transformar a cirurgia com menor margem de erro, com menos tempo de recuperação, ou seja, elas podem ser menos invasivas e assim as taxas de complicação também são menores. Então, assim, existem muitos ganhos para a medicina nesse uso da inteligência artificial. Mas a gente tem os riscos também, né? Assim, esses dias você mesma me mandou uma matéria, né, falando da questão da transcrição, dessas ferramentas de transcrição, falando do uso dela na saúde. Porque, assim, diferente de uma outra área, onde, de repente, aquilo não é sigiloso, ou pelo menos não tem o peso do sigilo que tem uma consulta médica, né? Muitas vezes eu não posso manter a gravação da consulta médica, né? Aquilo é transcrito, mas não é gravado. Então, eu não tenho como conferir se a transcrição está fiel a tudo aquilo que foi falado, né? E essa matéria trazia a observação de que algumas ferramentas elas acrescentam informações que não estão, né, na gravação original, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, essa ferramenta, aliás, porque a gente estava, né, naquela conversa a respeito disso, eu aproveitei para fazer essa provocação. E a ferramenta, na verdade, chama Whisper, é da OpenAI também, como o ChatGPT, né? E, na verdade, essas ferramentas de inteligência artificial generativa, elas alucinam, faz parte da margem de erro delas, o que elas não conseguem ouvir, ou, enfim, às vezes transcrever, elas alucinam. Então, alucinar para a máquina é criar algo que não foi falado ali, ou, por exemplo, se eu entrar agora para o ChatGPT e perguntar quem é a doutora Poliana Souza, se ele não tiver essa informação, ele vai... O que ele é? Ele é um processador de linguagem. Então, ele vai criar um texto. Ele foi feito para isso, para criar um texto, né? Então, ele vai criar todo um currículo para você, se ele não tiver, porque... Então, a gente chama isso de alucinação de máquina, né? Porque ela vai criar algo onde ela não tem. E aí, no caso do Whisper, ele criava frases a mais que não faziam parte ali, e por isso, né, os especialistas falam
que é preciso tomar cuidado quais áreas você está utilizando essas ferramentas, porque em áreas de alto risco, em áreas que pode causar algum problema, né, ela deve ser usada com um pouco mais de cuidado. E aí vem a questão da supervisão humana. Você pode usar aquela ferramenta, mas aí, assim, você precisa dar uma olhada pós-consulta para ver se tem alguma coisa ali que, por acaso, possa ter saído do roteiro, né? Do que foi falado, do que foi conversado, alguma coisa que parece muito estranha. E eu acho que daí eu estou adicionando isso eu mesma, eu acho que uma questão de transparência com o paciente, é importante o paciente saber como a ferramenta está sendo utilizada, porque na maior parte das vezes, quando nós estamos usando essas ferramentas numa reunião online, que estou eu e você, o uso da ferramenta está sendo anunciado e as pessoas sabem, né? Então, eu acho importante essa transparência no uso para dizer, olha, eu uso uma ferramenta aqui de transcrição, tudo bem, né? Então, pedir essa autorização para o paciente, porque o paciente traz dados pessoais e sensíveis no consultório, né? Então, eu acho, assim, da minha parte, em termos de uso dessas ferramentas, seria interessante o paciente ter conhecimento disso, né? Então, hoje, por que esses sistemas de inteligência artificial são feitos num sistema de caixa preta que você não sabe como é que ele, né, tomou aquelas decisões ou chegou naquela decisão de fazer, né, de colocar aquela informação ali, você não consegue necessariamente entender o critério dela, então é preciso usar com parcimônia, né, usar com certo cuidado, né? Usar, mas com uma postura crítica sobre a ferramenta, eu acho que como tudo que a gente começa a utilizar que é novo, né? Assim, a gente entrou num ponto em que a gente não tem como negar mais o uso das tecnologias, né? Assim, eu tinha uma visão muito mais, como que eu posso dizer, retrógrada a esse respeito, né? Eu comentei com você, eu estou fazendo a pós em educação online agora, em tecnologias da educação, eu tive uma aula fenomenal, né? E isso foi uma aula que abriu a minha mente, assim, para a necessidade da gente não fugir, né, dessas novidades, mas sim a gente entender como elas funcionam e entender como a gente pode usá-las para o nosso benefício, seja lá em que área que a gente tiver, educação, saúde, né, eu como profissional de saúde, o paciente também pode aprender como usar essas tecnologias para melhorar a sua própria saúde, para monitorar, né, a sua própria saúde. Mas uma coisa que ele colocou, né, lá, e que me chamou muita atenção, esse educador chama José Mota Filho, eu cheguei a postar também isso, você também chegou a comentar, que por mais que estejamos em um mundo cada vez mais tecnológico, eu preciso de humanos cada vez mais humanos. Então, para a gente ir caminhando aí para o nosso fim, Carol, o que você vê, né? O que você acha que a máquina não pode substituir? Eu vou fazer só uma provocação antes, tá? Porque estava falando sobre esse mundo que a gente não pode mais negar, né? Toda tecnologia disruptiva, quando ela chega, ela causa essa dificuldade de adaptação. Assim, então, assim, se você pensar na luz elétrica, na energia, será que a gente seria capaz de viver hoje sem? Mas houve uma resistência muito grande lá atrás, né? Àquela energia. Quer dizer, hoje minha casa inteira opera graças à energia, mas isso causou um grande desconforto na época. E eu cito um exemplo mais recente, até 2015, eu frequentava uma subseção da OAB em São Paulo, 2015, que tinha uma máquina de escrever para os advogados que ainda não conseguiam trabalhar com computador, que aquilo ainda era por causa da época, da fase, então aquilo ainda para eles era muito para eles, né, se adaptarem, e depois os processos ficaram todos eletrônicos e isso deixou de ser opcional, e aí, enfim, a vida mudou, chegou numa outra fase, mas até então existia essa máquina de escrever lá, para as pessoas que ainda precisavam de um tempo para se adaptar, mas chega um ponto que é importante a gente embarcar junto, né, com a tecnologia, tome o tempo que tome, e é importante a gente ver o lado positivo por causa disso. Agora, tem características que são essencialmente humanas e que a máquina não é capaz, ela é capaz de simular, mas ela não é capaz de ter determinadas características humanas como a empatia, como a inteligência emocional,
como a criatividade verdadeiramente humana, né? Como o pensamento crítico, que faz a gente parar e pensar a respeito de uma questão de ângulos, assim, né? Que só o ser humano é capaz. A questão da solidariedade também, o ser solidário é uma questão muito humana, né? A máquina, ela performa tarefas, mas essas questões e compreender contextos culturais, sociais, isso é inerente ao ser humano, né? Então, realmente, nós precisamos de humanos cada vez mais humanos, e isso é o que nos faz inigualáveis. Então, a máquina, ela pode substituir determinadas tarefas, mas não isso que nos faz humanos. E para a gente terminar, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que passa por aqui, não vai ser diferente com você. O que importa para você, Carol? Olha, eu acho que estar aqui tendo essas conversas, entendeu? Refletir, construir debates futuros viáveis, né? O que futuro a gente quer ter? A gente vai deixar ter um futuro que não é o que a gente projeta ou não? A gente vai ajudar a construir esse futuro, que eu acho que é um dos motivos que eu tô aqui e eu gosto muito dessas discussões. Então, isso foi o que me trouxe para essa área, isso que me motiva a trabalhar e poder contribuir de alguma maneira para construir esse futuro, eu acho que é algo que me move. Carol, super obrigada de ter dedicado aí uma parte do seu tempo para ter essa conversa comigo e para trazer todas essas informações, porque eu acho que, além de mim, muitas outras pessoas, né, têm muitas dúvidas ainda em relação à inteligência artificial. Eu queria agradecer a quem ficou com a gente, a quem está vendo, né, esse conteúdo, e espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou fazer o possível para responder, encaminhar para a Carol, se ela puder também responder para a gente. Então, muito obrigada a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, Carol. Tchau, tchau, muito obrigada.